Muito boa noite, caro telespectador. Seja bem-vindo a mais uma edição do Resenha Semanal. Como é apanágio deste programa, hoje vamos analisar aqueles assuntos que marcaram a semana. Obviamente, o destaque vai para a segunda volta da eleição intercalar para o cargo de presidente do município de Nampula, onde, pelo menos, o apuramento parcial indica, então, a vitória por parte do candidato da Renamo, Paulo Van, onde esteve a concorrer também neste pleito, então, pela Frelimo, o candidato Amis Cololo. Para além deste assunto, vamos analisar também os ecos da 15ª Conferência Anual do Setor Privado, já mais para o final do programa, mas para já vamos concentrar mesmo as nossas atenções em torno da segunda volta da eleição intercalar no município de Nampula. Que leituras fazer desta, que foi a votação que aconteceu naquela autarquia? Para nos ajudar a elaborar em torno dos temas que nos propusemos debater hoje, tenho em estúdios os nossos painelistas, a quem desde já agradeço a presença e começo mesmo por nomeá-los. Começo por si, Silvério Ronguano, tenho também Mário Dixon e Rui Janeiro. Entretanto, contaríamos então com a presença de António Muxanga, mas por motivos de agenda laboral não foi possível juntar-se ao programa, mas é com estes painelistas que vamos fazer então a edição de hoje do Resenha Semanal. Antes de aprofundarmos o debate, gostaria de perceber de cada um dos painelistas como foi a semana e começaria por interagir consigo, caro Silvério Ronguano. Muito boa noite. Como foi então a sua semana? Boa noite, portanto, esta foi uma semana muito abençoada, tudo correu lindamente e já agora também queria aproveitar e cumprimentar os telespectadores. Boa noite a todos. Pois bem, Sr. Mário Dixon. Boa noite, senhores telespectadores da TV Miramar. Boa noite, senhores jornalistas. Agradecer a oportunidade que me foi dado de interagir com o nosso público moçambicano e falar dos assuntos da nossa nação. A semana nossa, em particular minha, foi muito boa, graças a Deus. Por fim, Rui Janeiro. Boa noite, cumprimentar os telespectadores. Eu penso que tive uma semana abençoada, muito dedicada ao trabalho. Muito obrigado. Pois bem, mesmo para começar esta análise em torno da eleição intercalar, volto a interagir consigo, caro Silvério Ronguano. Queria ter de si a leitura deste processo, tendo em conta aquilo que foi a participação dos eleitores em Nampula na primeira volta e agora aquela que foi a participação dos eleitores nesta segunda volta. Fala-se de um ligeiro incremento do número de eleitores, passou-se de 25% para sensivelmente 32%, 33% e tivemos então os resultados que pelo menos até aqui indicam vitória do candidato da Renamo, Paulo Van. Qual é a sua leitura acerca deste processo e que conduziu então à vitória do candidato da Renamo? Bom, começaria sempre por parabenizar o vencedor, o nosso colega Paulo Van, por esta provável e quase certa vitória. O primeiro aspecto que é preciso destacar é que quando os moçambicanos, portanto, podem de forma pacífica e ordeira, com alegria, escolherem os seus dirigentes, eu penso que isto é muito positivo. Foi aquilo que nós assistimos em Nampula e o grande benefício da democracia é esta possibilidade de, num ambiente de compreensão, de amizade, podermos todos concorrer e percebermos que, afinal, os lugares na função pública estão abertos a todos e podemos concorrer para eles em igualdade de circunstância, que podemos ouvir várias propostas políticas, várias agendas, várias prioridades. Eu penso que só esta festa de democracia que assistimos valeu muito a pena, porque acredito que isto é o prenúncio do que vai acontecer em outubro, depois de 2019, que os moçambicanos, em paz e em concórdia, possam todos discutir as suas diferenças. Eu penso que só isto valeu a pena este processo. É preciso também destacar a participação, que foi crescendo, portanto, destes 25% passamos para 32%, significa que, por um lado, a competitividade, portanto, as pessoas começaram a acreditar que é possível haver eleições em que pode haver um mínimo de justiça, de equidade, e acho que isto galvanizou mais as pessoas também
acho que o jogo foi tornando-se cada vez interessante e conseguiu arrastar mais pessoas, e esta presença dos moçambicanos eu penso que também é uma nota positiva que é preciso destacar. Agora, existem efetivamente outros aspectos que é preciso ter em conta. Uma delas é que estas eleições mostraram que quando a oposição está junta, trabalha em parceria, tem bons resultados. Eu penso que este é um dado fundamental. Ainda vamos aprofundar este tópico. Vou pedir que retenha mesmo o seu fio de raciocínio sobre este ponto. Vamos explorar ainda ao longo do programa. Passaria a palavra para si, caro Mário Dixon. Queria perceber de si, ter a sua percepção, o seu olhar também sobre este que foi o processo eleitoral referente à segunda volta da eleição intercalar no município de Nampula. Obrigado. Primeiro, eu diria que o processo decorreu de uma forma ordeira. A campanha eleitoral decorreu de uma forma ordeira. O STAE pôde posicionar-se desta maneira e corrigir todos os erros que tinham cometido, até introduzir um elemento-chave que era o elemento da informática, e isso facilitou que todos os munícipes da cidade de Nampula devessem exercer os seus direitos, o seu direito cívico, sem demora e sem nenhuma confusão. Para habilitar, saudar também a vitória do professor Vahan e saudar também a vitória do próprio partido Renam e está de parabéns, apesar de estar ausente, o meu cunhado, deputado Mchanga, e é assim democracia. E dizer que foi uma luta renhida em que ganhou a democracia, porque nós, como Partido Frelimo, não nos sentimos termos perdido, porque não tínhamos nada a perder, a ganhar. Nós íamos na luta, não éramos nós a dirigir o município, e portanto, porque na luta, onde há luta, desafio, um tem que ganhar, ganhou o melhor, que foi o Vahan, ganhou a sua campanha, montaram uma boa campanha. E também preciso dizer que nós, como Partido Frelimo, sentimos orgulhosos por essa vitória. Porque quando um treinador forma jogadores, depois, no fim, um dos jogadores, mais tarde, militando numa outra equipa, vem jogar com a equipa dele, marca golo, ele, no fundo, sente dor, sim, porque marcaram um golo, mas no fundo do coração sente orgulho, porque aquele jogador utilizou as técnicas que ele ensinou para dizer que tanto os concorrentes do MDM, tanto os concorrentes da Renam, tanto os concorrentes da Motoropa, tanto os concorrentes daquele outro partido do meu xará Mário, todos foram instruídos academicamente e politicamente pela Frelimo, e depois seguiram os caminhos que deveriam seguir politicamente. A vitória desses demonstra que a grandiosa escola da Frelimo de política, da escola política da Frelimo e a escola de formação de quadros funcionam. Portanto, para nós é um orgulho e nos sentimos parabéns por causa desse, porque afinal de contas é assim que em democracia se pode viver. Pois bem, passarei a palavra para si. Rui Janeiro, quero ter também a sua leitura sobre este que foi o processo eleitoral referente à segunda volta da eleição intercalar na autarquia de Nampula. Sim, primeiramente gostaria de saudar a vitória da Renam e do seu candidato Paulo Van, mas também saudar a imagem do líder da Renam, o Afonso Djacama. Eu penso que nesta vitória que a Renam teve no município de Nampula, contou muito também a imagem do próprio Afonso Djacama. Não nos esqueçamos que na Renam, quem tem capital político ainda é o líder. A Renam tem uma estrutura em termos de conquista do eleitorado que é meramente histórica, como a base social, étnica, sobretudo nas regiões centro e norte do país. Mas também não nos esqueçamos que o candidato da Frelimo fez uma boa campanha eleitoral, teve uma boa passagem em termos de mensagem, mas isto é democracia. Na democracia existem os princípios de participação política, competição eleitoral e legitimidade de quem é eleito. Neste caso, quem foi eleito foi Paulo Val.
eu penso que é necessário que se respeite, porque estamos dentro de um jogo em que existem regras e as regras devem ser obedecidas. Na minha opinião, esta eleição do Paulo Vale também trouxe um precedente. É o fato de que os partidos devem passar a pensar sobre a maneira como é que estruturam aquelas que são as preocupações, as necessidades, as exigências dos municípios ou dos cidadãos ao nível dos municípios. Mostra-me claramente que alguns candidatos, por vezes, têm discursos que não têm uma estrutura em termos de resposta. Eu penso que isso também conta. Mas a vitória de Paulo Vanhal contou muito também a imagem da própria Renamo, a hostilização que a Frelimo durante muito tempo sofreu em Nampula. Não nos esqueçamos que não é só a cidade de Nampula, mas também naquela porta, aconteceu no passado, no cima da praia Angoche. Eu penso que é um voto contra o partido Frelimo, mas também é um voto a favor da aprendizagem da Frelimo, como reestruturar a conquista do eleitorado naquela região do norte do país. Mesmo a propósito disso, há correntes que defendem que o voto por parte dos munícipes de Nampula não teve como fator de orientação o manifesto apresentado pelos seus candidatos. Partilha desta ideia? Sim, eu partilho claramente, não há dúvida. A natureza do voto, se formos olhar, é um voto de natureza sociológico, mas também tem uma base étnico-partidária. Significa que há uma identificação partidária com a Renamo, né? Isso foi construído no passado, sobre a questão de que havia uma manipulação de que a Frelimo hostilizava as autoridades tradicionais de Nampula e houve uma tendência de um voto a favor da Renamo durante as primeiras eleições multipartidárias em 94. Hoje ainda se mantém essa base a nível de Nampula. É preciso que se faça um estudo antropológico, político, os sociólogos também devem fazer esses estudos, os estudos culturais, mas também é preciso perceber que Afonso Dhlakama ainda é bem visto naquela região. Okay? Embora alguns dos seus candidatos que apresentam não tenham uma estrutura em termos de conquista do eleitorado, mas a imagem do Afonso Dhlakama significa que a saída de Afonso Dhlakama da Renamo pode, de certa forma, também trazer uma espécie de hostilização da própria Renamo. Muito bem. Queria ter o seu comentário também, Carlos Silveira Ronguana, acerca desta questão. Existem correntes de pensamento que defendem que o voto em Nampula não teve como fator de orientação os manifestos eleitorais apresentados pelos candidatos. Até que ponto partilha desta ideia? Bom, eu sempre as minhas dúvidas. Sinto que há uma tendência de minimizar o candidato Paulo Vanhal, que muitos não sabem que antes de ser candidato ele já era deputado na Assembleia da República e membro da Comissão Permanente, o que significa que está no shortlist do dirigente da Renamo, e se ele atingiu esse topo, é que terá qualidades invejáveis, é que terá capacidade, se calhar não aquilo que os jovens gostam, não é um homem humilde, que não dá muito nas vistas, mas que está mostrando que de fato é metódico. Porque se nós aceitarmos essa ideia do voto étnico, então teremos que dizer que a partir do Rio Sávio para lá as pessoas se identificam com a oposição, e não me parece que seja desta maneira. Estamos num contexto urbano em que efetivamente as pessoas estão mais preocupadas com as suas necessidades, e temos que reconhecer que este candidato possivelmente percebeu melhor, interpretou melhor, equacionou melhor quais são as necessidades dessas pessoas. Portanto, é preciso começarmos a perceber que há várias formas de um candidato se apresentar, de fazer as coisas, porque no mesmo sítio estamos a falar do voto sociológico, étnico, e nós vimos que até a vitória do Amurani era a Frelimo que governava Nampula, não era a Renamo. Portanto, parece-me que são ideias que terão o mérito que têm, mas acredito que não devemos desvalorizar o mérito deste candidato e a sua forma de fazer as coisas, mesmo se não é aquela que se calhar muitos gostariam de ver. Pareceu-me um candidato humilde, comparando com o Cololo, por exemplo. Pareceu-me que ele conseguia sorrir mais com o povo do que o Cololo. Portanto, parece que há qualidades também que é preciso... Que não se devem deixar de lado. Que não deve se deixar ao lado e embrenharmos nestas questões étnicas, tribais, que se calhar não é bem assim. Portanto, há que olhar o valor das pessoas. Agora, o que acontece é que o valor das pessoas nem sempre é evidente. Não vamos dizer
que ele conseguiu chegar à Comissão Permanente da Assembleia da República também por voto étnico. Portanto, parece-me que há de ter algumas qualidades que se calhar nós não estamos a conseguir descortinar. Agora, é preciso também dizer que esta vitória da Renamo castiga, de certa maneira, os atuais dirigentes da Frelimo. É preciso lembrar que o secretariado mudou há pouco tempo. Portanto, esta equipa claramente entrou mal, porque entrou a perder. Também castiga a própria Frelimo, porque é preciso lembrar que já foi discutido largamente e que esta eleição sequer nem devia ter lugar, não é? Na medida em que o candidato, portanto, o Amorano, que Deus o tenha, morreu faltando 6 dias para faltar o prazo de 1 ano, que é aquilo que é previsto na lei. Portanto, a Frelimo acreditou, achava que era uma oportunidade para ganhar e perdeu nesta aposta. E esta, é preciso também sublinhar, é a primeira eleição do presidente Nyusi. Portanto, o presidente Nyusi perdeu claramente na sua primeira aposta, porque a eleição presidencial foi preparada pelo outro presidente. Portanto, ele preparou esta eleição com o seu staff e perderam. Então, significa que eles também saem daqui castigados. Está a se mostrar claramente que a estratégia que tanto ele como o governo, assim como a sua equipa de mobilização no partido, pelo menos chumbaram. E, pelo contrário, este novo projeto que a oposição apresentou, de que é possível ultrapassar as diferenças, se dar as mãos, trabalharem em conjunto, pontualmente, naquele caso, isso sim pode ser, funcionou. portanto, um modelo a seguir nos próximos pleitos, a União, Renamo-MDM. Eu gostaria de mater realmente ao que aconteceu. O futuro não é o meu forte, não é? Mas há uma estratégia que foi montada nesta eleição em concreto. Esta estratégia mostrou que funcionou, e acredito também que o fato de, afinal de contas, o MDM continua a dominar a Assembleia Municipal, o fato de ter ganho a quem já apoiava, acredito também que isso vai facilitar o trabalho da governação, vai viabilizar a própria governação. Portanto, eu penso que nós temos que tirar lições. Há uma estratégia da oposição que funcionou e, por outro lado, aceitarmos que temos um governo, temos um presidente, um partido e um conjunto do secretariado da Frelimo que entraram a perder agora. Muito obrigado, Silvério Romano. Ainda vamos continuar no próximo bloco a analisar então a eleição intercalar, a segunda volta da eleição intercalar em Nampula, mas para já convido o caro telespectador a observarmos uma curta pausa. Não sai daí, nós voltamos dentro de instantes. Agora é com você, soberano. Nabucodonosor será lembrado por muitas e muitas gerações. Viva Nabucodonosor! Viva! O adeus a um líder. Sentirei muito sua falta, meu pai. Dá início a uma nova guerra. Terei que servir ao imbecil do herdeiro. Não se preocupe, meu amor. Nabucodonosor foi grande, mas você também será. O Rico e Lázaro. O evento desportivo mais esperado do ano. A melhor transmissão dos jogos é aqui. Terceira edição de Marketeers em Ação by Super Brands. Sob o lema Construindo Marcas Sustentáveis. Nos dias 26 e 27 de março, um vasto leque de convidados irá abordar os temas do marketing e publicidade em Moçambique. Para mais informações, visite o nosso site ou ligue Super Brands Moçambique. Standard Bank Quick. Como aceder ao Quick?
Depois de fazer o seu registro em qualquer balcão Standard Bank, digite *555 cardinal e siga os passos. Insira o PIN que recebeu quando fez o registro e confirme. Vai ter acesso ao menu Quick, a partir do qual poderá realizar transferências, fazer pagamentos, comprar Credilec e consultar saldos, entre outras opções. Aceite a sua conta sem precisar de ter crédito ou internet. Standard Bank, seguindo em frente. Envia SMS com a palavra Heineken para 9607 e pode ser tu a ganhar uma viagem para conhecer o Ronaldinho. Heineken, abre o mundo. Mr. Bao também joga loto via Imola. Chegou o Loto, com sorteios semanais de 10 milhões de meticais e muitos outros prémios em dinheiro. Começa já a jogar via Emola. Digita *898 cardinal. Escolha a opção pagamento. Em seguida, Loto. Selecione a opção jogar. Faça a tua escolha e digita o teu PIN. Confira os vencedores todos os sábados. Já comprei os meus bilhetes Loto através do Imola. E tu? Loto, você ganha. Moçambique ganha. No Economia e Negócios falamos dos desafios para a melhoria do ambiente de negócios em Moçambique. Em estúdios recebemos Dixon Chongo. O processo de instalação melhorou bastante e podemos... Agora, vamos olhar para o processo de manutenção desta empresa. O processo de manutenção em Moçambique continua um grande problema. E Gilberto Mabunda. Doing business, às vezes, quando faz esse relatório, antes de fazer o relatório, faz a sua avaliação e vai entrevistar pessoas que desconhecem a existência dessas reformas. E quando eles respondem que não conhecem a existência dessas reformas, isso impacta negativamente para aquilo que é o nosso país. Não perca aqui na TV Miramar. Pois bem, continuamos aqui no Resenha Semanal a analisar a segunda volta da eleição intercalar no município de Nampula. E agora passo a interagir consigo, Mário Dixon. Até que ponto este pleito eleitoral serviu de antecâmara para aquilo que se poderá assistir em outubro com as eleições autárquicas? Obrigado. Primeiro, deixa-me esclarecer um ponto que o meu colega Dr. Ronguana falou, quando referiu que o novo secretariado entrou a bocado e saiu a perder, o presidente da República saiu a perder, o presidente do Partido Frelimo saiu a perder. Essa análise é uma análise não verdadeira. É uma análise desprovida de conhecimento de como é que os partidos funcionam. O nosso partido, o Partido Frelimo, não funciona na base de improvisos, funciona na base de plano. O plano aprovado em 2014 é esse plano que vai até nas eleições autárquicas de 2014, é esse que vai até outubro. O plano aprovado no Congresso é esse que vai até 2019. Portanto, o secretariado, as eleições, essas eleições intercalares, fazem parte das eleições de 2014. Simplesmente o edil foi assassinado, está-se a repor o edil. Não está-se a movimentar. É por isso que não há eleições, os partidos não mudam. Portanto, a agenda do Partido Frelimo continua a mesma. Perdeu em 2014 a favor do MDM. A Frelimo está a se organizar para, em outubro, com seu plano para ver se repor a verdade. Portanto, este novo secretariado não está a trabalhar para um improviso que está a ser feito agora, por causa de uma situação pontual. Esse secretariado agora, que foi eleito agora, está preparado para outubro. Aí, em outubro, quando sair a perder, quando as coisas não correram como estão a ser planificadas, aí pode dizer sim, o secretariado assume a culpa. Portanto, era esse reparo que eu queria dizer. Indo à questão que lhe coloquei agora. Indo para a pergunta que está a me dizer. As eleições, para nós, como partido, servem como um teste.
para outubro 2000, para as eleições de outubro. Por isso que, para nós até foi bem-vindo nós termos analisado. Sabemos onde falhamos e vamos em reunião própria, que vamos começar no dia 23 deste mês, que no nosso Comitê Central vai reunir, vamos analisar, vamos estudar e vamos traçar correções naquele plano que nós traçamos. Portanto, para nós, e também é a visão, a Frelimo sempre foi assim. Quando em eleição perde, parabiliza e entrega ao poder. Nunca a Frelimo acusou qualquer partido de ter roubado ou de ter desviado ou de ter feito alguma coisa. Há um fair play, portanto, que não se assiste do lado da oposição. Há um fair play por parte da Frelimo que não se assiste que não se assiste da oposição. Porque se nós formos nas primeiras eleições municipais, a Frelimo perdeu Beira, perdeu Maromeu. E perdeu Beira, perdeu Maromeu, perdeu outros. Felicitou, entregou os poderes. Nas segundas, perdeu Quelimane, perdeu Nampula, perdeu Grua, perdeu Beira de novo. E felicitou, entregou. Nunca disse que, apesar de que na Beira até queimaram-se viaturas. Vocês sabem que foram queimadas muitas viaturas, foram intimidadas pessoas. A Frelimo nunca fez isso questão. Portanto, é essa aprendizagem que eu quero que essa coligação que estamos a dizer que vai ser anunciada tem que aprender. Nós vimos ontem nas mídias, nas redes sociais, a passar insultos, humilhações. A Frelimo nunca fez essas humilhações. Portanto, eu quero acreditar que a oposição tem que aprender que é para os consensos que estão a ser assinados serem consensos de verdade, não consensos de fingimento. Muito bem. Passaria a interagir consigo, Rui Janeiro, sobre as declarações de Afonso Dhlakama pouco antes durante o período de votação. Até que ponto as declarações de Afonso Dhlakama terão tido alguma repercussão, vamos assim dizer, naquele que foi o processo eleitoral, e também o tom de voz do líder da Renamo nas suas declarações, quando chegou mesmo a ameaçar abandonar o atual processo de negociação que mantém com o Presidente da República, Filipe Nunes, em torno do alcance da paz efetiva? Eu penso que o líder da Renamo, com todo o respeito que eu tenho, mas o líder da Renamo, por vezes, tem pautado por uma educação política que é meramente negativa. Nestas eleições em Nampula, houve um certo tom que ele levantou de agressividade política. Eu penso que não é correto, né? Mas também podemos verificar que nestas eleições, uma certa parte dos munícipes de Nampula foram com uma espécie de um voto pela paz, pelo medo daquelas declarações de Afonso Dhlakama. Eu penso que a democracia não é feita desta forma. É por aí que deve-se, de certa forma, seguir-se este processo de desmilitarização da Renamo. Porque a Renamo, enquanto estiver armada, sempre vai optar pela força militar. Mas também é necessário verificar uma coisa. Nestas eleições, nem o MDM, nem a Renamo, nem os ditos organizações da sociedade civil disseram que houve irregularidades. Mas se a Frelimo tivesse ganho essas eleições, haviam de dizer que houve irregularidades, havia de ocorrer violência eleitoral. Eu penso que aqui há uma grande lição que nós temos que tirar. É o fato de que, para além de a tal coligação Renamo-MDM, existiam os ditos organizações da sociedade civil que estavam a advogar uma competição política para que a Renamo pudesse sair nesse pleito eleitoral vencida, ou tivesse conquistado as eleições. Eu penso que é um erro gravíssimo. Eu já não consigo entender em Moçambique, na verdade, se existem organizações da sociedade civil que contribuem para o benefício do crescimento da democracia ou estão ao mando de agendas obscuras. Por exemplo, deu a verificar numa televisão em que os ditos salas da paz, quando verificaram que a Renamo estava a ter vantagens em algumas zonas, começaram a anunciar os resultados. Mas na primeira volta dessas eleições em Nampula, quando o candidato da Frelimo estava a ter vantagens, não anunciavam. Eu penso que aqui há uma mão externa que está a participar nesses processos eleitorais em Moçambique, que está a minar os processos da democracia eleitoral, e isto vai pôr em causa todo o processo de crescimento do Estado. Sr. Ronguano, olhando agora para a questão da gestão municipal, claramente que Paulo Vanhal vai querer contar com homens da sua confiança, tendo em conta o apoio do MDM e o facto da Renamo não ter bancada na Assembleia Municipal, como acha que será feita a gestão da indicação dos vereadores? Bom, eu vou aí, mas não resisto, se calhar também a contribuir sobre o assunto que se falou há bem pouco tempo. Eu queria primeiro parabenizar a sociedade civil pela equidistância
e pelo contributo valioso que deu nestas eleições, e é pena que a Frelimo comece a olhar a sociedade civil como sua inimiga, como agente externo. A sociedade civil moçambicana, que é pujante e forte, tem mostrado a sua equidistância e quero parabenizar por isso. O segundo aspecto é quando se fala que este partido interviu de forma agressiva, que não devia, até pode ser, mas também acredito que arrastar viúvas para as eleições, arrastar, digamos, traidores, apresentá-los como exemplo, como a Frelimo fez. É preciso lembrar que aqueles que traíram o MDM, que se diziam ser do MDM pertencendo, foram apresentados como exemplo de cidadania. É preciso perceber que a viúva Samurano, que Deus o tenha, ainda está no período de nojo, mas foi arrastada para fazer campanha. E é isto que queremos dizer que é exemplo. Portanto, eu penso que vamos esquecer as coisas negativas que aconteceram nessas eleições, que essas aconteceram de fato de parte a parte. Portanto, vamos tentar ter uma ética política, uma forma de fazer política mais consentânea. E ainda agora a questão que lhe coloquei. Agora, a questão que coloca é evidentemente que a Renamo, que ganhou as eleições, só ela é que sabe como é que vai constituir o seu governo. É evidente que o MDM domina a Assembleia Municipal e é quem está mais próximo de viabilizar esta governação da Renamo, mas a bola toda praticamente está do lado da Renamo. É evidente que as lideranças políticas, tanto do MDM como da Renamo, saberão como tratar este assunto, mas partindo do pressuposto que efetivamente quem ganhou as eleições é a Renamo, e a Renamo sabe o que é que pretende fazer e como vai fazer. O que eu posso dizer é simplesmente augurar que tenham êxitos, que possam realmente... Porque ganhar as eleições é a primeira etapa. O mais importante é, de fato, trazer a boa governação, e aí, se calhar, onde a experiência do MDM pode ser válida, porque parece não haver dúvidas em Moçambique, que onde o MDM governa, a vida das pessoas melhora, que o MDM tem uma escola de boa governação, sem paralelo na história de Moçambique, se calhar... Indo para si agora, Mário Dixon, olhando para os desafios da autarquia que é Nampula, estamos a falar de gestão de resíduos sólidos, portanto, recolha de lixo, estamos a falar de vias de acesso degradadas, estamos a falar de erosão que assola alguns bairros, tendo em conta aquilo que foi o manifesto eleitoral da Renamo, e olhando para o período que o novo edil vai ter para governar cerca de 5 a 6 meses, acha possível materializar então resolver todos estes anseios dos munícipes de Nampula? Bom, obrigado. Uma coisa é falar, outra coisa é fazer. Nós já vimos, eu falei de que no passado a Renamo ganhou o município de Maromeu e não fez nada. Por isso, uma coisa é falar, outra coisa é fazer. Mas, daquilo que nós vimos o que aconteceu em Nampula, essas enxurradas levantaram toda a infraestrutura em Nampula está de pernas para o ar. Eu não quero acreditar que uma pessoa que ainda, em termos de gestão municipal, nunca o fez, em termos de gestão pública, nunca o fez, e ele tem que sentar, analisar e depois fazer, em 5 anos vão fazer. Agora, o que eu talvez acho que vai acontecer, eu estou a ver todos os nampulenses, mesmo o nosso candidato, a Miss Cololo, estou a ver, se tiverem que fazer, vão ter que se unir para tentar pôr Nampula em dia. Porque ele sozinho, sozinho, com o Renamo, em 5 meses, em 6 meses não vai fazer nada. Portanto, é preciso que haja patriotismo suficiente de que o que sai a ganhar somos todos naturais de Nampula e quem sai a ganhar é a nossa cidade e se unirem para resolver os problemas de Nampula. Mas Janeiro, quero ter o seu comentário também sobre esta questão, os desafios da autarquia de Nampula. Estamos a falar de recolha de lixo, estamos a falar de erosão que afeta alguns bairros, estamos a falar de vias esburacadas,
vários outros problemas que assolam os munícipes de Nampula, tendo em conta aquilo que foi o manifesto eleitoral da Renamo e o facto também é verdade que não tem bancada, mas conta com o apoio do MDM para conseguir materializar então todos estes projetos que vão permitir responder aos anseios dos munícipes de Nampula. Eu primeiro quero dizer que, em termos de experiência de boa governação do MDM, eu não vejo, por se olharmos, prestarmos atenção, no período de Mahmoud Amoran, foi o próprio Mahmoud Amoran a denunciar que no MDM tinham elementos que queriam facilitar a corrupção no município de Nampula. Então, eu não sei qual é a boa governação que o MDM tem. O outro ponto é o fato de que Paulo Vanhal tem que governar de acordo com aquilo que a sociedade de Nampula quer. Não pode ser ao interesse do MDM, porque tem a maioria na Assembleia Municipal, ou ao interesse do Partido Renamo. Ele tem esses 5 meses em que tem que prestar atenção aos problemas prioritários da cidade de Nampula, os problemas que mais apoquentam a população da cidade de Nampula. Um dos problemas é a questão do lixo, o saneamento público, a questão da saúde pública. Nampula é uma podridão em termos de saúde pública. É preciso que se diga isso. Nampula está mal. E isso mostra claramente que, após a morte da Moran, de lá para cá, Nampula acabou. É necessário também se prestar atenção em relação ao melhoramento do combate à pobreza urbana. Nampula é uma das províncias que, nos últimos tempos, verifica elevados índices de pobreza. Ele tem que ser capaz de encontrar saídas para resolver essa situação. O outro ponto é o melhoramento também da questão dos resíduos sólidos ao nível dos mercados. E se Nampula não conseguir resolver esta situação, claramente que vai ser o fim da Renamo também no município de Nampula. Nós estamos a falar porque a Renamo ganhou agora no município de Nampula, a Renamo vai se manter para sempre no município de Nampula. Eu quero acreditar que Vanhal está a treinar, e tem esses 5 meses para treinar. Se não conseguir formar uma equipe como deve ser, Vanhal nas próximas eleições não vai existir no município de Nampula, nem a própria Renamo, porque aquele município é muito volátil em termos de eleição. Muito bem, assim fechamos o dossiê referente à segunda volta da eleição intercalar de Nampula. Vamos sair para um curto intervalo. No próximo bloco voltamos para olhar para a conferência anual do setor privado. Não sai daí, nós voltamos dentro de instantes. Nos lindos cenários do Pantanal, vivem os índios Guaporá em perfeita harmonia com a natureza. O jovem Iru é o grande companheiro do Juba. Mas é a irmã de Iru que está de olho nessa amizade. Juba não é seu namorado. Ainda não, mas vai ser. Em abril, está de volta o sucesso da TV Miramar, Bicho do Mato. Standard Bank Quick. Como aceder ao Quick? Depois de fazer o seu registro em qualquer balcão Standard Bank, digite asterisco 555 cardinal e siga os passos. Insira o PIN que recebeu quando fez o registro e confirma. Vai ter acesso ao menu Quick, a partir do qual poderá realizar transferências, fazer pagamentos, comprar Credilec e consultar saldos, entre outras opções. Aceda a sua conta sem precisar de ter crédito ou internet. Standard Bank, seguindo em frente. Mr. Bao também joga loto via Imola. Chegou o Loto, com sorteios semanais de 10 milhões de meticais e muitos outros prémios em dinheiro. Comece já a jogar via Emola. Digita asterisco 898 cardinal. Escolha a opção pagamento. De seguida, Loto. Selecione a opção jogar. Faça a tua escolha e digita o teu PIN. Confira os vencedores todos os sábados. Já comprei os meus bilhetes Loto através do Imola. E tu? Loto, você ganha, Moçambique ganha.
Envia SMS com a palavra Heineken para 90607 e pode ser tu a ganhar uma viagem para conhecer o Ronaldinho. Heineken, abre o mundo. Standard Bank Quick. Como aceder ao Quick? Depois de fazer o seu registro em qualquer balcão Standard Bank, digite *555 cardinal e siga os passos. Insira o PIN que recebeu quando fez o registro e confirma. Vai ter acesso ao menu Quick, a partir do qual poderá realizar transferências, fazer pagamentos, comprar Credilec e consultar saldos, entre outras opções. Acede a sua conta sem precisar de ter crédito ou internet. Standard Bank, seguindo em frente. Olá, tudo bem? No Domingo Espetacular, o assalto relâmpago que levou 5 milhões de dólares de um avião de carga em pleno aeroporto. Saiba como os ladrões roubaram tudo em apenas 6 minutos. Fugiram pelo mesmo portão por onde entraram. A comovente história de uma estudante nota 1000. Beatriz superou a infância pobre e vai cursar medicina numa das universidades mais concorridas do país. É no Domingo Espetacular. Muito bem, estamos então na última parte do Resenha Semanal e neste bloco vamos dedicar as atenções para a Conferência Anual do Setor Privado que teve lugar na última semana na cidade de Maputo. Evento este que serviu então de reflexão para aquilo que está a acontecer atualmente no país sob o ponto de vista de ambiente de negócios. E neste evento o setor privado uma vez mais voltou a colocar preocupações referentes àquelas que são as barreiras, àquelas que são os constrangimentos na sua concepção, que estão então a emperrar o ambiente de negócios em Moçambique. Para a reflexão deste assunto, começo por interagir consigo, caro Silvério Ronguano. Queria ter de si a leitura daquilo que o setor privado coloca como preocupação no contexto atual da economia moçambicana. Bom, eu penso que primeiro é preciso parabenizar o setor privado por ter realizado esta conferência, porque é um momento em que, de fato, vários setores do empresariado podem se encontrar e discutir os seus problemas, até apresentar os seus desafios aos outros parceiros, que é o governo, mas também são outros intervenientes, como a comunidade internacional e por aí fora. Portanto, foi bom que isso tenha acontecido. Segundo, é preciso perceber que a economia moçambicana, de fato, está de rastro, não é? Portanto, falou-se, por exemplo, do custo do dinheiro. Nós sabemos que para o empresariado funcionar era preciso ter um custo de dinheiro razoável, o que não está a acontecer. É evidente que foram anunciados, portanto, pelo Banco de Moçambique, que tinham caído, tinham diminuído as taxas de juros, mas efetivamente quando vamos aos bancos comerciais é difícil perceber isso, porque as taxas continuam as mesmas e bem altas. Eu penso que esta é uma preocupação razoável que a CTA está a apresentar, mas há outros aspectos também que são um constrangimento à nossa economia, sobretudo à competitividade entre as empresas, mas também preciso reconhecer que ainda há uma falta de experiência, por um lado. Também nós saímos, portanto, estivemos durante muito tempo, por culpa, portanto, do atual governo, numa economia centralizada. Portanto, há um conjunto de fatores que não contribuem para o bom andamento da nossa economia. Mas só o fato de o setor privado, os empresários, terem sentado à mesma mesa com o governo, com a comunidade internacional, para refletir em comum, para encontrar caminhos para sairmos desta crise, eu penso que é extremamente positivo. É verdade que para se sair desta crise, nós precisávamos de ter um governo com uma escola de boa governação. Desculpe ter que dizer, por exemplo, que o MDM tem mostrado no sentido de facilitar os negócios, porque neste momento, por exemplo, a gente nota que enquanto os grandes, portanto, as grandes multinacionais, as grandes empresas funcionam em zonas francas, têm facilidade, por exemplo, do crédito, têm facilidades fiscais,
há um sufoco muito grande em relação às pequenas e médias empresas. Mas todos nós sabemos que aquilo que pode responder à demanda do emprego para os jovens, para as pessoas, são as pequenas e as médias empresas, aqueles que estão especializados na provisão de serviços básicos às nossas populações, são as pequenas e médias empresas. Infelizmente, não percebi nada daquilo que o governo terá dito, quais são as respostas concretas para dinamizar as pequenas e médias empresas. O MDM, por exemplo, tem sugerido já há muito tempo a diminuição, por exemplo, da taxa do IVA para 14%. Eu penso que esta é uma ideia luminosa que ia permitir aliviar a carga fiscal das pequenas e médias empresas, mas não houve uma resposta neste sentido. Portanto, para dizer que está de parabéns portanto, o setor privado, mas tenho dúvidas se com este governo, com as suas políticas, pelo menos as pequenas e médias empresas poderão ter vez e voz. Mário Dixon, quero ter também o seu comentário acerca deste tópico. Obrigado. Primeiro, eu quero parabenizar o Dr. Agostinho Vuma, um jovem que, como jovem, está a se singrar muito na área comercial e empresarial e há bem pouco tempo foi eleito e a sua administração está a mostrar que vai tirar muitos empresários de baixo e vai também vão surgir novos empresários. Eu digo isso porque agora a CTA criou uma direção de apoio ao empresário. Os empresários sediados e os empresários afiliados na CTA, qualquer problema que tiverem financeiros, administrativos, contabilísticos, de importação, pode aproximar ao gabinete e vão ser assessorados e a CTA vai acionar os mecanismos com as alfândegas e vão poder ultrapassar o impasse. A CTA também quer utilizar o método sul-africano. O método sul-africano em que a Confederação dos Empresários Sul-Africanos, quando dá aval de que empreste, financie este comerciante, os bancos sul-africanos respeitam. Então a CTA está a negociar com os bancos, com o BCI, está a negociar com o BIM, está a negociar com o FNA, está a negociar com o Único, está a negociar com o AB. Todos os bancos, portanto. Exatamente, que é para os bancos, com a CTA dar o parecer, o aval e os bancos poderem financiar. Assim vão poder serem desbloqueados muitos problemas que os nossos empresários têm. A CTA também está preocupado em querer pegar as micros e médias empresas e os empreendedores, de modo a se inscrever para poderem trabalhar. Então, essa é uma inovação que eu espero da CTA. E é por isso mesmo, foi a pressão da CTA, que o governo, não é verdade, não constitui verdade, que está a dizer o meu colega do painel, de que o governo não respondeu. Não, a CTA pressionou o governo baixou a taxa do imposto de 17% para 14%. Então, é a CTA que pressionou. É a resposta do governo. O governo pressionou o banco já baixou os juros, a taxa de juros para muito baixo, até que o Standard Bank tem agora taxas de juros que até chegam a ser 5%, quando na altura, vocês sabem muito bem, eram 42%. Portanto, eu quero acreditar de que a CTA vai poder solidificar a economia desse país e vai trazer bons resultados. Claro que é nas condições em que o país também está a crescer. Muito obrigado. Rui Janeiro, acerca desta questão dos inúmeros constrangimentos que foram elencados pelo setor privado, que estão a constituir então barreiras que minam o ambiente de negócios em Moçambique. Bem, eu não vejo como barreiras. Eu vejo que o CTA, o setor privado, é um grande parceiro do setor público ou do próprio Estado em Moçambique. Agora, existem alguns constrangimentos, como, por exemplo, acesso ao financiamento pelos bancos. Eu penso que este não é um problema só que ocorre em Moçambique, mesmo na África do Sul. Para o financiamento, a atividade agrícola na África do Sul, é muito difícil o empresariado ter esse apoio. Eu vejo grande problema ou constrangimento ligado à questão da internacionalização da economia. Eu penso que o setor privado, o CTA em Moçambique, deve passar a ter na sua carteira aqueles que são os recursos que Moçambique tem e apresentar isso como bandeira ao nível externo, de modo que o camarão de Moçambique, a madeira em torno de Moçambique, seja vendida a um preço fora do território moçambicano que traga ganhos econômicos para a construção de Moçambique. Outro ponto é o fato de que temos que ter um empresariado em Moçambique profissional. Nós ainda não temos uma classe de empresários profissionais em Moçambique.
cujo essa mesma classe seja capaz de criar empregos. Nós estamos a ter uma classe mais de empreendedores. E é necessário não só ter classe de empreendedores, mas classe de empresários que vão criar pequenas e médias empresas. Se nós tomarmos em conta o Brasil cresceu através de pequenas e médias empresas. Hoje se fala de médias empresas, mas foi através de um processo de internacionalização da economia brasileira. Eu penso que este é que é o grande papel do CTA. O outro ponto é de que o ambiente de negócios em Moçambique está a crescer. Não nos esqueçamos que grande parte daquela que tem sido a equipe do chefe do Estado nas visitas fora de Moçambique, o chefe do Estado tem apostado nos empresários moçambicanos, tem levado a diplomacia econômica, a chamada diplomacia econômica. Eu penso que isto é importante e é preciso ser bem visto. Agora, dizer que o governo da Frelimo não respeita o setor privado. Olha, quando se fala de instituições informais, o setor privado está lá. O governo é um dos maiores parceiros do setor privado. Quem tem que fazer o ambiente de negócios em Moçambique é o setor privado. Mas quem deve desenhar as políticas, claramente que é o governo. Eu penso que o setor privado em Moçambique está de parabéns e é necessário que o setor privado continue a apostar mais jovens, né, a dar mais formações, porque também temos um empresariado com pouca capacidade em termos de formação e é preciso também existir um incentivo ao nível também dos partidos. Eu penso que o MDM, por exemplo, não pode olhar o setor privado como sendo aproveitado pelo governo da Frelimo. Pelo contrário, grande parte do desenho de algumas políticas ao nível fiscal que vem acontecendo nos últimos tempos pelo governo da Frelimo é de apoiar o crescimento do empresariado em Moçambique, de modo a melhorar aquilo que é a balança de pagamentos ao nível deste país. Muito bem, Rowan, recuperando a questão das pequenas e médias empresas, que, na sua óptica, que incentivos estas devem ter num contexto como o atual, marcado então por esta crise económica e financeira que o Moçambique atravessa, e as pequenas e médias empresas são, acho que mais, vamos assim dizer, por constituírem a maioria no tecido empresarial, são as que mais sofrem e sentem na pele esta situação económica que o país atravessa? Eu penso que a primeira coisa que tem que ser feita é o governo resolver os problemas que criou com a comunidade internacional. Há de perceber que o setor privado, portanto, perdeu o financiamento dos nossos parceiros internacionais, exatamente porque há um embrólio de chamadas dívidas ocultas que é preciso ser resolvido. Portanto, se o governo resolver os seus problemas com a comunidade internacional, logo estará a responder a uma das necessidades das pequenas e médias empresas. Mas também a questão fiscal, porque não se percebe como é que as multinacionais podem gozar de perdão fiscal, de condições fiscais favoráveis, mas as pequenas e médias empresas não possam beneficiar disso. Estamos a falar, sobretudo, do custo do dinheiro. A partir do momento que o dinheiro chega a custar 30% ou mais que isso, significa que rentabilizar esse dinheiro em caso de financiamento, a capacidade que uma empresa tem de poder honrar com seus compromissos é quase nulo. E nós sabemos que estas taxas altas não é por causa dos bancos comerciais, é por causa das taxas moderadoras do Banco de Moçambique. E isso está a cargo do governo também, que pode resolver, e resolvendo isso, acho que estará a ajudar o empresariado nacional. Mas também há um conjunto de incentivos, olhando para as características concretas de cada setor. Portanto, as respostas que é preciso ter na agricultura serão claramente diferentes daquelas que temos nas pescas, que nós temos nas pescas diferentes. Agora, um outro aspecto que é fundamental, e penso que nisso o MDM está certo, é o seguinte: a questão da justiça. Se não haver um sistema de justiça que funciona, não vais atrair um investimento estrangeiro. Portanto, nós precisamos, por exemplo, atrair um investimento. Mas para atrair um investimento é preciso haver certeza de que, em caso de litígio, existe um sistema de justiça que vai resolver o problema. É preciso dar esta confiança aos investidores, e nós estamos a ver, por exemplo, neste caso, por exemplo, das dívidas ocultas, como é que estão os que investiram nestes dinheiros. Sabem que foram enganados. Portanto, se aqueles foram enganados, que tal os mais pequenos? Portanto, parece-me que também organizar o nosso sistema de justiça para responder à questão dos investidores a tempo uma reforma importante neste uma reforma, eu penso que é bastante importante. Mas também a questão do timing, a questão do transporte. Não vais ter possibilidade nenhuma de desenvolver as pequenas e médias empresas com custos de transporte bastante
altas, porque há de perceber que o custo, por exemplo, do combustível, como é que se transporta portanto, mercadoria daqui para Inhambane, de Inhambane para Sofala. Também este é um assunto que tem que ser olhado com profundidade. Portanto, é isso que, se o MDM fosse governo, ia olhar para esses problemas todos e responder ao setor privado. E precisamos dizer que, infelizmente, o setor privado está organizado, quer fazer as coisas, mas não tem um parceiro certo. Passaria a palavra para si agora, Mário Dixon, também na mesma esteira. É triste. Às vezes é lamentável ouvir como a percepção. Parece estar a querer lutar com o doutor Rungwana, mas não é por aí. Como o doutor Rungwana é deputado, devia saber certos procedimentos que estão a decorrer nas instituições públicas do nosso país. Não constitui verdade de que o governo dá isenção só às empresas estrangeiras. O doutor Rungwana vai na IPEX, desde o momento que apresente na IPEX um projeto de produção, dizer que quer produzir frangos, 10 mil frangos, um projeto, e queres importar equipamento de fora, e provar que querem importar equipamento de fora, a IPEX dá-te isenção durante 5 anos. Não é verdade que só dá estrangeiros. Atual APEX. Sim, dá. Eu conheço quatro pessoas, até 4 pessoas que vivem na Matola, que vivem na Matola onde concorrem os jovens, que têm autorização, eu pude ler. Mas sabes que o governo, por exemplo, agravou as taxas até a venda do carapau, agravou as taxas até a venda de roupa usada. Acredita que um governo que aperta até quem vende o carapau, que é a comida do povo, aperta quem vende, tem alguma política para desenvolver as pequenas e médias empresas? Esse é o problema do doutor. O governo averbou preços nos produtos importados, que é para incentivar o doutor a produzir aqui dentro. Incentivar o doutor a ir pescar capenda. O Fundo Monetário Internacional é para produzir aqui dentro. Subsídios, deixe de subsidiar. Sim, exatamente. Muita coisa na economia. É onde está. O governo está a tentar, em vez de drenarmos o dinheiro, irmos importar, sermos preguiçosos de importar, tenhamos que fazer nós. Temos que produzir. Então nós temos que apresentar o projeto e ir dizer: o projeto está aqui, e o governo aprovar, e o governo dá 5 anos de isenção. Isso é verdade e posso provar a qualquer altura. Agora, também, não fica bem estarmos só a ver o nosso governo no sentido negativo e não vermos no sentido positivo. Nunca se produziu uma academia aqui em Moçambique. Está-se a exportar uma academia. Sabia disso? Até em Pande, eu sei muito bem que o doutor é de Inhambane. Aqui em Pande tem um sul-africano que está a produzir hortícolas para a África do Sul. Então, nós temos que pedir, o que eu até posso pedir, que é da minha opinião, aqueles 7 milhões que nós dávamos nos distritos, em vez de distribuirmos aqueles 7 milhões, talvez pegássemos 50% dos 7 milhões, formarmos jovens, todos aqueles jovens desempregados que estão na localidade, no distrito, formarmos carpinteiro, serralheiro, mecânico, formar bate-chapa, tudo. Então, a partir dos jovens profissional, portanto. Sim. Como? Uma aposta no ensino técnico profissional. Cada um tem que saber o que deve fazer. Muito bem, mesmo para encerrar, já estamos na reta final do programa, passaria a palavra para si, Janeiro, também tecer algum comentário em torno desta questão que vemos abordando aqui. Eu penso que a questão do combustível, a subida do combustível tem a ver com a conjuntura internacional, a subida das matérias-primas do mercado internacional. E não é o problema das políticas do governo em Moçambique. Se nós prestarmos atenção em Moçambique, há uma grande necessidade por parte do governo da Frelimo em apostar em vias alternativas para a produção de combustível. Está-se a falar hoje do petróleo ou de gás natural, mas também está-se a falar de outros combustíveis alternativos. Eu penso que é necessário que nós tenhamos um desenho institucional de políticas públicas que possam beneficiar cada vez mais as comunidades e não termos um pensamento negativo, de pensar que tudo que a Frelimo faz é negativo para a sua população. Eu penso que é o contrário. Se nós tomarmos em conta, grande parte do crescimento econômico e os níveis de desenvolvimento que o país foi registrando nos últimos tempos é com este governo da Frelimo. O MDM nunca estagiou nenhum processo de governação em Moçambique que seja favorável ao melhoramento da vida dos moçambicanos.
moçambicano. O único sítio onde tentou estagiar foi em Nampula, mas verificamos logo indícios de corrupção em que seu próprio membro, Mahmoud Amoran, apresentou. Eu penso que não podemos, de certa forma, tirar aquilo que é o ânimo que a população tem neste governo da Frelimo. Eu penso que o governo da Frelimo é um governo que faz e é um governo que vai garantir cada vez mais o melhoramento da boa governação em Moçambique. Muito obrigado, Rui Janeiro. Muito obrigado, Mário Dixon. Muito obrigado, Silvério Ronwan. E assim fizemos a presente edição do Resenha Semanal, no dia em que estivemos a analisar, então, questões ligadas à segunda volta da eleição intercalar em Nampula e, por último, a conferência anual do setor privado. Assim, caro telespectador que nos acompanhou, muito obrigado pela audiência. Continuação de uma boa noite de domingo e um ótimo início de semana. Boa noite e até a próxima.